Deus quer e vai falar conosco, um momento de devocional, um momento de interagir com Deus, um momento de relacionar com Deus. Você tem relacionado com o Senhor? Ele deseja relacionar conosco. Ele deseja um relacionamento profundo conosco, isso mesmo. E nesse momento eu quero compartilhar com você o primeiro relacionamento que Deus criou. Primeiro foi Ele, o homem, e depois abre lá em Gênesis. Gênesis 2, a partir do verso 18, fala: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e o corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher. É, isso mesmo, fez você mulher. E o levou até ele. Disse então o homem, eu digo que aqui foi a primeira poesia que o homem fez. Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. A importância do homem e da mulher. Fala aí comigo, Deus é um Deus de relacionamentos. Isso. E os relacionamentos de Deus são relacionamentos profundos. Algo que me chamou muito a atenção foi que no começo diz que o Senhor falou, não é bom que ele esteja só. Ele não estava sozinho. Havia animais ali, havia tantas coisas. Havia um lugar lindo para ele ali, com árvores, com flores e animais. Mas diz o homem, não é bom que ele esteja só. Ele precisa de alguém que o auxilie e o corresponda. Ou seja, por mais que você tenha o seu bichinho que você ama tanto, Deus quer um relacionamento mais profundo. O seu bichinho, ele não vai ser aquele que te auxilie e que te corresponda, apesar de você amar tanto. Mas a própria Bíblia falou, senão ele não precisaria criar outro ser humano. Deixaria só com os animais. Infelizmente, hoje as pessoas têm invertido muitos valores e têm valorizado, às vezes, muito mais até seu próprio animal do que a pessoas. Mas não é assim que Deus vê. Não é assim que Deus pensa. Deus criou a mulher para relacionar, sim, com o homem. Deus criou a mulher para criar relacionamentos profundos, para que auxiliasse. Olha que interessante. Quem tem a função de auxiliador na Trindade? Sabe quem auxilia? Ajudador. Quem é? É o Espírito Santo. Olha que interessante. Deus criou a mulher para que ela tivesse uma função assim. Imagina nós mulheres. Olha que função tremenda Deus nos deu. Nós mulheres tendo uma função como ali é do Espírito Santo, aquela que auxilia, aquela que ajuda, aquela que convence, aquela... Por isso que Deus fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Aquela que consola, aquela que ensina, funções que o Espírito Santo tem para criar relacionamentos profundos entre nós. Deus é um Deus de relacionamento. E eu pergunto, como anda o seu relacionamento? Como andam os seus relacionamentos? E há algo muito interessante. Fez a mulher do homem ali, para que haja uma maior proximidade. Não para que a gente ande em brigas, em discordâncias o tempo todo, mas que a gente venha caminhar junto, para que um
venha complementar o outro, não completar porque já somos completos por si só, mas vamos nos complementando. Vamos exercendo as nossas funções diferentes juntas e as coisas vão ampliando. É assim que Deus trabalha. Olha que coisa linda. Ou seja, você, mulher, não tem que competir com o homem. Você, homem, não tem que provar nada para a mulher. Nós vamos nos complementar dentro de um propósito e um chamado de Deus para as nossas vidas. É isso mesmo. E algo muito interessante, que o Senhor, Ele cria relacionamentos para que a gente venha gerar. E aqui fala, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua esposa, tornando com ela uma só carne. E nos tornamos, sim, uma só carne quando nos casamos, nos relacionamos sexualmente. Isso faz com que sejamos ali uma só carne. Eu digo que isso se chama laço de alma, quando nos unimos e passamos a ser um. Há uma unidade física, há uma unidade espiritual, por isso a importância do casamento, que é aquele ambiente que nos protege para que sejamos ali uma só carne. Então eu te pergunto, como têm sido os seus relacionamentos? Qual é a profundidade do seu relacionamento? Como anda o seu relacionamento com o seu esposo hoje dentro da sua casa? Deus quer restaurar esse relacionamento, trazendo você, mulher, para auxiliá-lo, para ajudá-lo. Você tem ajudado o seu esposo? Eu sempre comento. Na Bíblia fala que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e se dar por ela. O homem deve santificar a esposa. Ele não pode rejeitar o seu próprio corpo porque ela faz parte. Essa é a função do homem e a função da mulher. Você tem sido uma mulher fácil de ser amada? Você tem sido uma mulher fácil de ser amada porque a função dele é amar você. Mas como você tem agido aí na sua função? Infelizmente, se nós mulheres não cuidarmos, às vezes somos muito amargas, falamos aquilo que não precisa. Precisamos do domínio próprio que vem do Espírito Santo. Eu falo para você, falo para mim, algo que precisamos vigiar constantemente. A palavra do Senhor fala que nós somos guardiãs do nosso lar. Temos guardado os nossos relacionamentos, temos zelado por esses relacionamentos e investido nesses relacionamentos. Precisamos, é necessário que façamos isso. Mas hoje, infelizmente, tem pessoas que têm preferido, até esse ponto, estar com animais do que se relacionar com pessoas. Nada contra os animais, temos que cuidar sim, temos que tratar bem sim, porque foram criados por Deus. Mas não valorizar mais do que pessoas. Porque tinha todos os animais, mas Deus criou um ser humano. E o ferro com o ferro se afia. É essa pessoa que às vezes num relacionamento difícil que está ali com você é que vai te ajudar a aproximar mais do Senhor, porque vai te lixando. Eu digo que é a famosa lixa. E essa lixa vai te ajudando, te moendo, te lapidando todos os dias. E eu digo que não há uma lixa melhor e maior do que dentro da nossa própria casa, onde nós começamos a ser moldados, porque lá são as nossas primeiras atitudes. Dentro do nosso lar são os primeiros momentos onde nós vamos estar cedendo, sim, nós vamos estar demonstrando várias provas de amor, nós vamos estar perdoando, nós vamos estar realmente vivendo os sentimentos que devemos viver fora também, mas isso tudo começa em casa. Em casa, nós vamos usar as primeiras palavras de restauração. Em casa, vai ser o local onde você vai dizer palavras de afirmação, você vai afirmar o outro. Em casa, você vai demonstrar o seu carinho por aqueles que estão ali no seu lar. Tudo começa em casa.
Tudo começa com pessoas, tudo começa com gente, com um ser humano. Por isso a importância do homem e da mulher. O Senhor nos fez, e não nos fez de qualquer maneira. Fez a imagem e a semelhança dele. Quando as pessoas olham para você, elas veem a imagem e a semelhança de Deus? Elas observam a imagem e a semelhança de Deus? Ou não? Para que a imagem e a semelhança de Deus venha realmente ser reconhecida em nós, nós precisamos diminuir. Para que Ele cresça em nós. É necessário que eu diminua para que Cristo cresça em mim. Aí sim, quando olharem para mim, vão ver o Senhor. Quando olharem para mim, vão ver Deus. E eu pergunto, como andam os seus relacionamentos? Como anda o seu relacionamento com Deus? Porque quanto mais próximo estamos de Deus, mais parecidos estamos com Deus. Quando olho para você, vemos a imagem e a semelhança de Deus? Porque você gasta tempo com Deus ou não? Ou vemos somente você? Porque você tem gastado tempo só com você. E o Senhor nos chama para um despertar. Para um despertar de saber o nosso valor, de saber a nossa importância, sim. E de saber a importância que Ele tem na nossa vida. E a importância de desenvolver relacionamentos sólidos, firmes e profundos com Deus. Se você tinha dúvida da sua importância, o Senhor diz nessa manhã, você é importante sim. Deus te criou e criou a mulher para se relacionar com você. Ele poderia ter criado um outro homem, mas Ele criou uma mulher. Então o Senhor deseja que você se relacione com uma mulher. E você, mulher, se relacione com um homem. Tudo tem um tempo, tudo tem um modo, tudo tem a maneira. Mas Deus criou assim. Como temos desenvolvido os nossos relacionamentos? Que haja profundidade, que haja transparência, que haja sinceridade, que haja fidelidade. Fidelidade é a base de um relacionamento e não o sentimento é a base de um relacionamento conjugal, mas é a nossa fidelidade um com o outro. Que realmente você venha viver aquilo que Deus tem para você. Hoje, que você venha desfrutar de grandes relacionamentos e crescimentos. Só crescemos quando nos relacionamos. E quando nos relacionamos, muitas vezes somos confrontados. E isso gera crescimento. Isso gera crescimento. Então, não se afaste dos seus relacionamentos. Não se afaste dos confrontos. Mas cresça nos confrontos. Para que a gente venha cada dia mais ser a imagem e a semelhança de Deus mesmo. As pessoas venham nos ver e venham enxergar o Senhor em nós. Venham enxergar a vaidade diminuindo, o orgulho diminuindo, a soberba diminuindo, o eusismo diminuindo, para que o Senhor venha crescer em nós. Que o Senhor abençoe grandemente a sua manhã, o seu dia, a sua semana, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar agora, não é? Clamar a Deus para que Deus continue nos capacitando a nos enxergar como Deus nos enxerga, a buscar a viver a vida como Ele quer que vivamos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa manhã em que podemos meditar na Tua Palavra e mais ainda meditar na aplicação da Tua Palavra em nossas vidas. Se temos de fato, ó Deus, vivido de acordo com a Tua vontade estabelecida na Tua Palavra. Por isso, nessa manhã, que Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de ministrar em nossos corações, que Ele encontre, Senhor, corações ensináveis na vida de cada irmão e irmã que nos acompanha nessa manhã. Oramos para que Teu Espírito Santo venha aperfeiçoar a obra que o Senhor já começou na nossa vida e nos ensina, Senhor, a viver como servos do Senhor, agentes do Reino de Deus,
que fazem toda a diferença em nosso contexto, Pai. E em nome de Jesus abençoamos também as pessoas que concordam conosco em oração, que necessitam, ó Pai, de milagres, necessitam, ó Deus, de libertação, ó Deus, seja qual for a necessidade dessa pessoa, que a resposta dela seja buscada e encontrada em Ti, que essa pessoa, esse irmão, essa irmã, não busque em nenhum outro lugar, mas somente no Senhor. E nós sabemos que como o Senhor é onipresente, onisciente, onipotente, o Senhor pode alcançar todos em qualquer lugar que seja. Por isso, que haja agora, Senhor, a busca por parte dessa pessoa que conosco ora, sabendo que o Senhor é fiel e o Senhor vai cumprir aquilo que o Senhor tem prometido na Tua palavra. Mas que haja o quebrantamento no coração de cada homem e mulher que ora conosco, que haja arrependimento, que haja, assim, de fato, ó Deus, esse coração desejoso de ver a Tua vontade boa, perfeita, agradável, ser estabelecida na sua vida. Nós abençoamos cada telespectador, cada telespectadora, abençoamos aqueles, ó Deus, que não só têm nos privilegiado com a sua, nos prestigiado com a sua audiência, mas também tem nos ajudado, tem nos levado, Senhor, a avançar cada dia mais com orações e também com suas contribuições. Nós abençoamos, já te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer, em o nome de Jesus. Amém e amém.